Tempo é uma palavra poderosa, não é mesmo? Ele corre como um rio, levando tudo embora, como as águas que desaguam no mar. O passado, o presente e o futuro, todos entrelaçados nessa correnteza. Mas, para onde estamos indo? Quanto tempo ainda temos? É a pergunta que não quer calar. As estrelas, a lua, o sol, todos pareciam eternos, como em um céu de brigadeiro. No entanto, a ciência nos mostrou, como quem revela um segredo, que nada dura para sempre. Nem mesmo o nosso planeta, a Terra, o nosso lar. O que sabemos é que o tempo é precioso e finito, como um tesouro que devemos guardar. Cada segundo que passa é um presente, uma oportunidade de viver, amar e deixar a nossa marca no universo, como um cartola compondo uma melodia única. Para entender o futuro da Terra, precisamos olhar para o nosso astro-rei, o Sol, o nosso girassol cósmico. Ele é a fonte de vida do nosso planeta, mas também é uma estrela com um ciclo de vida definido, como as estações do ano. A boa notícia é que o Sol ainda tem muito lenha para queimar, como se diz por aí. Os cientistas estimam que o Sol está na metade da sua vida, com cerca de 5 bilhões de anos restantes. É tempo de sobra, como um feriado prolongado. À medida que envelhece, o Sol ficará mais quente e brilhante, como uma brasa que se intensifica. Em cerca de 1 bilhão de anos, os oceanos começarão a evaporar, tornando a vida na Terra impossível, como um deserto sob o sol escaldante. Enquanto o Sol segue seu curso, o destino da Terra é incerto, como um jogo de futebol. Diversas ameaças pairam sobre nosso planeta azul, algumas vindas do espaço, outras criadas por nós mesmos, como um samba que pode desandar. Impactos de asteroides, erupções vulcânicas massivas e mudanças climáticas extremas são apenas alguns exemplos, como os perigos de uma floresta densa. A Terra já enfrentou e sobreviveu a muitos eventos catastróficos no passado, mostrando que é forte como um jequitibá. O que sabemos é que nossas ações têm um impacto direto no planeta, como um toque delicado em um instrumento musical. Proteger a Terra de futuras ameaças é um desafio que exige ação global e imediata, como um grito de carnaval que ecoa por todos os cantos. Se não mudarmos o nosso rumo, podemos estar caminhando para um futuro sombrio, como um eclipse lunar que encobre a nossa luz. Se olharmos além da Terra e do Sol, deparamo-nos com a vastidão do universo, como quem se perde na imensidão do mar. O universo está em constante expansão, com galáxias se afastando umas das outras a velocidades incríveis, como bailarinos em um frevo acelerado. Uma teoria sugere que a expansão continuará para sempre, levando a um universo frio e escuro, como uma noite sem estrelas. Outra teoria propõe o inverso. A gravidade acabará por vencer a expansão, levando a um Big Crunch, como um abraço cósmico. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que o futuro reserva para o universo. É um mistério ainda não desvendado. No entanto, a busca por respostas continua, impulsionada pela nossa curiosidade inata, como um explorador em busca de novos mundos. Enquanto a ciência explora o tempo em termos de escala cósmica, a filosofia nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a sua natureza, como um mergulho em águas profundas. O que é o tempo, afinal? É uma ilusão? Uma dimensão? Um rio que flui? Um ciclo eterno? Perguntas que ecoam no tempo, como um verso de Drummond. O passado já se foi, o futuro ainda não chegou, e o presente é um instante que desaparece no momento em que tentamos capturá-lo, como um beija-flor em pleno voo. O que realmente existe é a nossa percepção do tempo, moldada por nossas memórias e expectativas, como um artista que pinta a sua própria realidade. Esta ideia, conhecida como eterno retorno, nos desafia a repensar o significado da vida e da morte como um enigma a ser decifrado.
A busca pela imortalidade é um tema recorrente na história da humanidade, como uma lenda que atravessa gerações. A inteligência artificial, a biotecnologia e a nanotecnologia estão avançando em ritmo acelerado, abrindo um leque de possibilidades para prolongar a vida humana, como um portal para um novo mundo. Desde terapias genéticas que combatem o envelhecimento, até órgãos artificiais impressos em 3D, a ciência está constantemente ultrapassando os limites do possível, como um mágico em seu palco. No entanto, a questão ética da imortalidade é complexa e desafiadora, como um labirinto cheio de encruzilhadas. A inteligência artificial, IA, é uma das áreas mais promissoras e controversas da ciência moderna, como um fruto exótico, belo e perigoso. A criação de uma superinteligência, uma IA que supera a capacidade intelectual humana em todas as áreas, é um dos cenários mais debatidos, como um fla-flu em pleno Maracanã. Se tal inteligência artificial fosse criada, ela poderia ter um impacto profundo na nossa sociedade, como um terremoto que muda a paisagem. A questão é: como garantir que uma superinteligência seja benéfica para a humanidade? Como domar um animal selvagem? O conceito de singularidade tecnológica descreve um ponto hipotético no futuro em que a inteligência artificial ultrapassa a inteligência humana, como um rio que transborda e muda seu curso. Neste ponto, a sociedade humana e o mundo como o conhecemos seriam transformados de forma irreversível, como uma metamorfose completa. A singularidade é um tópico controverso, com defensores argumentando que ela poderia levar a uma era de progresso e prosperidade sem precedentes, como um eldorado tecnológico. No entanto, a possibilidade da singularidade nos obriga a considerar o futuro da humanidade sob uma nova luz, como quem acende uma vela em um quarto escuro. Se a tecnologia está destinada a nos ultrapassar, qual será o papel da humanidade em um mundo dominado pela IA? Seremos a plateia ou os atores principais? A imortalidade, um sonho acalentado pela humanidade desde tempos imemoriais, pode ser menos idílica do que imaginamos, como um conto de fadas com um final sombrio. Viver para sempre, sem fim à vista, poderia se transformar em um fardo existencial, como um fardo pesado demais para carregar. A finitude da vida, por mais assustadora que possa parecer, é também o que lhe confere significado, como um quadro que se torna ainda mais belo por sua moldura. Se a morte fosse eliminada da equação, o que nos restaria? Qual seria o propósito da vida em um mundo sem fim? Seria como dançar sem música, como um céu sem estrelas. Diante da vastidão do tempo e da incerteza do futuro, uma coisa é certa: o presente é tudo o que temos, como um gole de água fresca em um dia quente. O passado se foi, o futuro é incerto, e apenas o momento presente nos pertence, como um presente a ser desembrulhado. Em vez de nos preocuparmos com o tempo que nos resta, talvez devêssemos nos concentrar em viver plenamente o agora, como um beija-flor que se alimenta do néctar da vida. Amar, criar, sonhar, explorar, conectar-se com o mundo e com as pessoas ao nosso redor, como um abraço apertado em família. Afinal, a vida não se mede em minutos, horas ou anos, mas sim nas experiências que vivemos, nas histórias que contamos e nas emoções que compartilhamos. Cada momento é precioso, uma oportunidade única de celebrar a dádiva da vida, como um brinde com um bom vinho brasileiro. A pergunta, quanto tempo ainda temos, ecoa através dos tempos, desafiando a humanidade a confrontar a sua própria finitude, como um espelho que nos coloca frente a frente com a nossa própria imagem. Cabe a cada um de nós decidir como usar o tempo que nos resta, como um artesão que molda a sua própria obra-prima. Podemos desperdiçá-lo com preocupações fúteis, como quem joga a areia ao vento, ou podemos aproveitá-lo ao máximo,
buscando a felicidade, o conhecimento e a conexão humana, como quem planta sementes para o futuro. No final, o tempo que realmente importa não é o que medimos em relógios, mas sim o que fazemos com ele, as marcas que deixamos no mundo e nos corações que tocamos. E você? Quanto tempo ainda tem? A resposta, meu caro leitor, está em suas mãos, como um pincel pronto para pintar a sua própria história. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar sua curtida e também um comentário sobre algo que te chamou a atenção. Te espero aqui nos próximos capítulos. Valeu!